Boa noite a todos. Eu sou Maria Alves e nós estamos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma de nossos encontros semanais para palestras. Agora, todas as segundas-feiras, teremos também as palestras às 19 horas do estudo do Livro dos Espíritos e do estudo do Evangelho, que ficará com a nossa querida irmã Vitória Mortari. Nós temos na página do Centro Virtual Família Espiritual, assim como na página do YouTube, estamos abastecendo todos os estudos das obras básicas, para que possamos ter mais conhecimento de tudo que a espiritualidade nos deixou para nos fortalecer. Esperamos contar com a companhia de vocês nas segundas e as quartas-feiras, sendo que nas quartas-feiras as palestras são variadas, com convidados diferenciados, com temas diferentes, e vocês podem também enviar esses temas até nós, para que assim possamos retirar as dúvidas e deixar um pouco mais interessante ainda o nosso centro e os nossos trabalhos. Vamos iniciar a nossa noite de hoje com uma prece a Jesus, pedindo a Ele o amparo, a paz e a luz de sempre. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, irmãos espirituais, que nesta noite de hoje, Senhor, possamos compreender melhor a sua doutrina, possamos fortalecer a todos nós e aqueles aqui conectados. Sabemos que a espiritualidade envolve a todos no teu amor, em tudo aquilo que cada um necessita. Que os ensinamentos da noite possam ser levados a cada um, para que no dia a dia as nossas condutas sejam revestidas de acordo com o que estamos aprendendo. Nós te agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a qual, desde a questão primeira, já está tendo, já tem esses vídeos na nossa página, mas agora nós vamos continuar na questão 93 para que vocês possam acompanhar. A questão 93, o item é perispírito. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: se o espírito, o que é o espírito, gente? O espírito somos nós depois que morremos, depois que desencarnamos. Porque enquanto estamos encarnados, o nome é designado alma, segundo Kardec. Então, o espírito aqui, Kardec pergunta aos espíritos, o espírito, ou seja, o espírito depois de morto, para que todos possam entender, depois de desencarnado, ele tem alguma cobertura? Ele está envolto de alguma substância? Essa é a dúvida de Kardec. E eles respondem: envolto em uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseiras para nós. Então, os espíritos falam assim, que o espírito está envolto em uma substância vaporosa para nós, difícil de nós enxergarmos, mas grosseira ainda para a espiritualidade. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Essa substância que envolve o espírito, ela é vaporosa ao ponto de poder se transportar, ou seja, ir para onde necessitar ir dentro da atmosfera. Ou seja, não somente aqui no nosso mundo material, mas nós estamos falando aí do mundo espiritual, aonde o espírito ele vai para todos os lugares, dependendo da sua condição evolutiva, e para isso ele tem um veículo, vamos dizer. E esse veículo, ele se chama perispírito.
ao qual muitas pessoas já ouviram falar. Nós somos formados enquanto estamos aqui encarnados, enquanto estamos na matéria, do corpo físico, que é esse corpo nosso aqui, do corpo espiritual, que é o perispírito, e do nosso espírito, que é da onde vem aí a nossa inteligência, a nossa essência, tudo vem do nosso espírito. É ele que comanda tudo, é o princípio inteligente. Mas para que esse espírito ele possa se manifestar, precisa de um corpo espiritual, precisa de um veículo. E esse corpo espiritual é o perispírito. A exemplo, eu dou para vocês de quando as pessoas desencarnam e alguém vê uma pessoa que já morreu, um ente querido, e ela vê exatamente como era a pessoa antes. Por quê? Esse é o corpo espiritual, que usa a mesma forma da última encarnação, salvo algumas exceções, né? Então, assim como nós damos forma a tudo que existe na Terra, nós precisamos aqui do nosso corpo, dos veículos que a gente tem na Terra. Para se locomover, a gente precisa de um carro, para estar aqui, para estar acolá, a gente precisa de roupas, a gente precisa de tudo que existe de material para nós nos movimentarmos, para a gente poder viver. Também o espírito, ele precisa no mundo espiritual de um veículo. E esse veículo se chama perispírito, né? Que é uma roupagem, né? É apurado conforme a nossa evolução. Então, ele é apurado ou ele é suprimido. Então, conforme nós estamos aqui no mundo de prova e expiação, segunda categoria dos mundos, somos ainda bem atrasados. Então, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ainda é muito grosseiro. Sendo muito grosseiro, ele está de acordo com o nosso grau de evolução. Mas é esse o que nós temos. É o que está tendo para agora, vamos dizer assim, né? Conforme o nosso espírito vai evoluindo, o que significa a evolução? É a evolução tanto intelectual quanto a evolução moral, principalmente. Conforme o espírito vai se desapegando das coisas materiais, vai amando mais, vai se envolvendo mais com as questões de Jesus e colocando isso em prática no seu dia a dia, o seu perispírito ele vai evoluindo e vai ficando cada vez menos grosseiro. Agora, aqueles espíritos que vêm aqui na Terra, que precisam estar aqui conosco, na categoria de Chico Xavier, enfim, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de todos esses espíritos que vieram para trazer para nós exemplos de bondade, de evolução, de igualdade, de amor, eles têm um perispírito mais evoluído do que o nosso. Então, quando estiveram aqui na Terra, ou quando estão aqui na Terra, eles suprimir essa evolução do perispírito, porque o nosso planeta ainda é denso demais, é atrasado em virtude da nossa energia. Suprimindo isso é um tanto desagradável para o espírito, mas eles estão aqui por nós, para nos guiar, para nos dar exemplo, então eles fazem isso por nós. Mas só entrando nessa questão de que o espírito, o perispírito, muitas das vezes ele é suprimido. Mas nós aqui, eu, você, a gente tem um perispírito de acordo com a Terra, de acordo com esse mundo em que estamos. Então, existe uma variedade de corpos usados pelos espíritos, né, que é de acordo com a formação, o grau de evolução, enfim, tudo aquilo. Espíritos que estão em outros mundos mais elevados do que o nosso, ele tem um perispírito, é claro, mais apurado e menos denso, vamos dizer assim, né? O perispírito para nós aqui na Terra, ele tem grande valor, porque é a nossa roupa, né? É aquilo que a gente precisa. Ele, ele nos protege, é o nosso veículo, é o qual o espírito utiliza essa roupagem, para se manifestar,
é formado por um magnetismo que está envolto nas nossas condições, nos nossos sentimentos, no nosso pensamento, porque é a partir daí que a gente começa a é com o perispírito que o nosso espírito pode então agir. Então, muitas pessoas têm dúvidas acerca desse corpo espiritual, achando que o espírito ele é uma chama, ele é uma luz, e o espírito ele é mesmo, ele é uma chama. No entanto, é uma chama e continua chama a partir do momento que adquiriu o seu grau máximo de evolução. Enquanto nós estamos ainda mais atrasados, mais grosseiros, nós precisamos desse corpo espiritual, que é um corpo também revestido de uma quinta essência. Muitas pessoas não conseguem ver, por quê? Porque está em uma atmosfera diferenciada da nossa, né? É difícil até para a ciência poder detectar esse perispírito, embora já estão detectando, já estão vendo que não existe somente aí corpo, não existe somente, existe algo além, estão estudando muito e uma hora chegaremos lá, né? Para descobrir o que é esta veste temporária do espírito que tem muitas funções, né? E uma delas é ser intermediária entre o corpo de carne e a alma. E por meio dele o mundo físico é vitalizado, mantendo a coesão molecular como a própria vida instintiva dos órgãos. É através do perispírito que existe essa harmonia molecular. Tudo o que nós vivemos e vivenciamos está guardado no nosso corpo perispiritual. Ele funciona ali como se fosse um HD de computador, né? É muito importante para nós. O perispírito é uma grande maravilha para os espíritos ainda em condições materiais. Aí nós entramos, meus irmãos, na questão 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Kardec pergunta a eles, aos nossos irmãos espirituais. Da onde que sai esse perispírito? Da onde que ele vem? Como é uma curiosidade de muitos. E os espíritos respondem: do fluido cósmico universal, de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos, passando de um mundo para o outro. O espírito muda de envoltório como muda de roupa. Então, este corpo, esse invólucro semimaterial, chamado perispírito, ele é retirado do fluido cósmico universal. Ou seja, ele é formado pela energia dos mundos a qual nós estamos habitando. Então, cada mundo habitado tem um perispírito diferente, muda de acordo como a gente muda de roupa quando a gente vai sair. Então, vocês vêm e perguntam para mim, mas que mundos são esses, Maria? Existem muitos mundos habitados porque há muitas moradas na casa do Pai, como disse Jesus. Só que nós não enxergamos em virtude do nosso ainda estágio de evolução e por estar em uma outra atmosfera. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores veem nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. Quando os espíritos mais superiores vêm até nós, diz aqui os espíritos, eles tomam um veículo mais grosseiro. Ou seja, o exemplo que eu dei, veio Jesus até nós, né, o espírito mais evoluído que tivemos aqui na Terra. Veio todos os outros missionários, independente de religião, mas veio. Então, eles tomaram de um espírito mais grosseiro, o que faz, então, uma sensação desagradável para o espírito que está ali naquela condição. Mas é necessário que se revistam dessa matéria. É necessário porque, para estar aqui conosco, eles precisam estar de acordo com o nosso grau de evolução. O hálito divino, ele sai de Deus, na sua unidade perfeita.
Contudo, ao situar-se no universo como fluido cósmico universal, toma características diferentes em mutações diversas, de acordo com o ambiente onde vai prestar o serviço pela vontade do Senhor. Em cada mundo, o magnetismo que envolve o espírito é diferente do outro, considerando a evolução dos povos, o que habita. Os fluidos são correspondentes à escala evolutiva dessa mesma humanidade. Eles se mudam um pouco até de país para país na própria Terra. Então, cada planeta tem uma vibração diferente. Essa vibração, ela libera energias. Essa energia, ela faz parte do fluido cósmico universal, a qual então constitui aí o nosso perispírito. Estamos na Terra, a nossa energia é essa da Terra. Por isso que a gente tem que sempre, cada vez mais, vibrar positivamente para que tenhamos boa energia aqui nesse nosso planeta e possamos, então, evoluir cada vez mais, né? E muda também, até de país muda, porque suponhamos, a partir do momento em que nós consigamos vencer os nossos estágios aqui no Brasil e o Brasil passar a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, os espíritos que vão reencarnar aqui no Brasil já terão um perispírito de acordo com a vibração do país. Então, para vocês verem como que muda muito. Tudo está no nosso perispírito. A cultura de um país para o outro, países que são voltados mais às questões materiais, países onde os seus habitantes eles maltratam os animais, eles fazem todas aquelas barbaridades e ainda aceitam pena de morte, abortos, enfim. Esse país ele tem uma vibração diferente da vibração daquele país que já evoluiu mais para as questões relacionadas aos ensinamentos de Jesus. Então, o espírito que vai nascer ali, ele tem um perispírito, uma roupagem mais grosseira. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Podemos afirmar que se muda o campo fluídico de pessoa para pessoa, e sobre essas mudanças que a gente tem que ver que o envoltório do espírito ele é de acordo com as vibrações. Há muitos espíritos, meus irmãos, que eles vêm à Terra em trabalhos assistenciais. Entidades de muita elevação que chegam ao nosso mundo e mudam a roupagem fluídica para suportar o ambiente, como eu já disse 2 vezes, para trabalhar aqui, como Chico Xavier, como Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, enfim, todos esses nossos missionários. Então, eles vêm para trabalhar e acontece que quem sai de um lugar muito... É como se quem sai de um lugar muito quente para uma região fria. Começa a usar as roupas do ambiente que vai. Isso causa, lógico, um certo desconforto. Então, o perispírito, ele é uma roupa do espírito trocável, igual às roupas humanas, diferenciando-se, lógico, das nossas, vamos dizer assim, exatamente aqui das nossas vestes terrenas, né? Na questão da capacidade de absorver a vontade do espírito. Já pensou se nós tivéssemos essa capacidade mágica, né, de chegar no lugar, eu mesmo penso e já muda a minha roupa. Isso acontece no mundo espiritual quando se plasma roupas ali no mundo espiritual, né? Mas o exemplo é o seguinte, assim como a gente muda aqui, o nosso perispírito também muda conforme o mundo que estamos e conforme o local onde vamos nascer. Não significa, não confundam que quando nós estamos aqui encarnados, eu reencarnei já hoje aqui no Brasil, aí eu vou para outro país, eu já mudo o meu corpo espiritual. Não, o corpo que eu reencarnar, o corpo espiritual ao qual eu reencarnar é esse que eu vou permanecer. E é a partir das minhas ações, é a partir da minha conduta que eu vou evoluindo o meu espírito de forma a preparar um novo perispírito para outra encarnação. Quando nós falamos que o perispírito ele muda de lugar para outro, é em cada reencarnação ou quando o espírito está desencarnado e ele vai ali visitar outros mundos habitados de acordo com a sua evolução espiritual, aí ele vai ter que reformular o seu perispírito, como é o caso das missões que André Luiz ele conta nos seus livros,
né? Aonde eles saem de mundos aí mais superiores e vão para mundos umbralinos, e ali eles não conseguem nem volitar, eles têm que andar, então eles têm que baixar a capacidade do perispírito dele, ficar mais grosseiros, e aí eles conseguem estar nesse mundo mais inferior para poder então trabalhar e até resgatar irmãos ali em sofrimento. Então, isso é o espírito depois de desencarnado, depois de certas condições evolutivas e de ensino, de entendimento, de moral e de condições intelectuais também, que ele vai conseguir fazer essas tarefas e fazer essas mudanças necessárias a cada local que ele estiver, de acordo com a missão que eles estiverem exercendo. Isso nós estamos falando do espírito desencarnado. Então é um assunto assim bastante gostoso, é um assunto que encanta, né? Mas é um assunto que exige ainda muito mais estudo. O magnetismo que reveste o planeta habitado evolui com a evolução dos espíritos ali estagiados. Tudo se depura pela força do progresso, obediente ao tempo e às bênçãos de Deus. Então, nós temos aqui na Terra um certo magnetismo. Infelizmente, no nosso planeta, o magnetismo ainda é negativo, pelo nosso segundo grau de evolução. Vejam que nós estamos enfrentando agora um momento difícil, onde tem um vírus que leva muitas pessoas embora e está deixando todo mundo triste, desesperado, agoniado. Enfim, estamos passando por uma aprovação coletiva. Só que a função de tudo isso é que nós nos unamos no amor de Jesus e possamos então fazer um magnetismo do planeta melhor, mesmo sentindo dores, que possamos entender que a morte não existe, mas que se nós nos unirmos no amor e estarmos juntos nessa fé grandiosa e na evolução do planeta, tudo isso vai passar mais rápido. Aí o magnetismo do planeta melhora. Então, estaremos construindo um perispírito melhor para o futuro. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez nessa noite de hoje, que possamos entender cada vez mais os ensinamentos que a doutrina espírita nos coloca. Agora vocês vão ficar, daqui a alguns minutinhos, com o estudo do Evangelho, com a Vitória Mortari, e que Jesus possa nos fortalecer mais e mais. Eu agradeço a atenção de todos. Segunda-feira estaremos de volta ao vivo com vocês. Um grande abraço.